E Rafael Leão respondeu sobre a possibilidade de jogar no Corinthians. O atacante português da seleção do seu país e também do Milan deu entrevista ao Podpah nas últimas horas e chegou a brincar, afirmando que vai jogar no Corinthians. Importante registrar que, depois disso, o Igão perguntou se ele jogaria no Brasil. A resposta do atacante português: um dia sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura daqui, com as pessoas e com o tempo. Não em São Paulo, que é muito frio. E no Rio, já no Rio de Janeiro, só tem um clube em que eu gostaria de jogar. Mas eu gostei muito do Corinthians. As pessoas de lá foram muito de boa comigo. As instalações estavam muito boas porque eu estou treinando para pré-temporada. O Corinthians, muito obrigado e estamos juntos. E a gente nunca sabe o futuro, mas desde já quero agradecer por eles terem aberto as portas para que eu pudesse treinar. Só para explicar e contextualizar tudo o que disse o Rafael Leão. Rafael adora o Brasil e passa férias com alguma frequência por aqui. E ele estava esses dias no Brasil e pediu para que o Corinthians abrisse as portas do seu centro de treinamento, até por isso os elogios ao Corinthians e à estrutura do centro de treinamento. Sobre o Rio de Janeiro, que ele gosta, e o time que ele disse que jogaria. Ao que tudo indica, parece ser o Flamengo. Rafael Leão já foi alvo de várias postagens vestindo a camisa do Fla, então tem essa questão que ele adora, de ter gostado muito das instalações do Corinthians e das pessoas, mas reclamando do frio em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele imagina que não vai passar por essa situação, mas nada por agora. O Milan pretende negociá-lo numa operação de muitos milhões de euros. E a pergunta que eu deixo para você: Rafael Leão seria bem-vindo no futebol brasileiro? Faria sucesso por aqui? Já use o espaço para comentar e opine sobre o tema. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians fez 3-0 no Remo na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, 2 gols de Yuri Alberto e 1 de Caio César. Depois da partida, Fernando Diniz foi perguntado sobre saídas e ele afirmou que não vai acontecer de o Corinthians vender André e Breno Bidon na mesma janela. Ou sai um, ou sai o outro, os dois em hipótese alguma. Deixa eu trazer uma informação e atualização importante sobre o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius é um centroavante de 31 para 32 anos de idade que joga no Grêmio. E eu contei para vocês, durante as últimas semanas, que o contrato acaba em dezembro e ele seria renovado de forma automática se o Carlos Vinícius disputasse 50% dos jogos no ano. Como ele havia feito 34 dos 37 jogos no primeiro semestre, a renovação era questão de pouquíssimo tempo. Mas essa informação que veio do Grêmio está equivocada. O Grêmio se enganou em relação à renovação automática do contrato. A cláusula para a renovação não é essa e não foi batida. Isso significa que Carlos Vinícius só fica no Grêmio para a próxima temporada se houver uma renovação de contrato. Isso muda todo o escopo dessa história. Carlos Vinícius tem sido observado e pretendido por grandes clubes do futebol brasileiro. Ele queria muito ter se mudado antes de fechar com o Grêmio para um clube de São Paulo. Ele foi oferecido para o Palmeiras, para o Corinthians e para o São Paulo. E não foi só em uma janela. Foram pelo menos 2 ou 3 janelas. O empresário dele, Flávio Ribeiro, oferecendo, conversando e tentando justificar a pedida de R$1 milhão. Tanto o São Paulo, quanto o Palmeiras, quanto o Corinthians consideraram a pedida muito alta e descartaram a contratação do Carlos Vinícius. O Grêmio foi entre os grandes que acreditou e que topou bancar perto de R$1 milhão. O Carlos Vinícius ganha 950 mil mensais. Agora, a coisa se inverte. É o Carlos Vinícius que tem a faca e o queijo na mão para pedir um valor bem maior, para ficar no Grêmio ou para se mudar para algum clube de São Paulo. Certamente ele vai pedir R$1,5 milhão, R$1,6 milhões entre salários, direitos de imagem e luvas, tá bom? O Corinthians está louco para se livrar do Pedro Raul, mas não consegue. Cara, o Pedro Raul foi um dos piores negócios da história recente do Corinthians. Pedro Raul jogava no México e ele tinha menos gols do que o goleiro do time dele, o Volpi. O Volpi, goleiro, tinha mais gols do que o centroavante do time. Ainda assim, o Corinthians se comprometeu a pagar para o Toluca R$25 milhões pelo Pedro Raul e R$750 mil por mês de salário num contrato de 5 anos. Não satisfeito com essa enorme cagada, o Corinthians ainda atrasou os pagamentos para o Toluca, e o que eram R$25 milhões pela compra se transformaram em R$40 milhões. É por essas e outras que, embora eu e vocês sejamos super ansiosos e adoremos falar sobre reforços, para contratar assim é melhor não contratar, cara. Olha o buraco que o Corinthians se meteu. R$40 milhões pelo Pedro Raul, que não tem um gol marcado pelo time. E o Corinthians tenta se livrar do cara e o cara não quer sair, ganha R$750 mil por mês num contrato de 5 anos. O Rodrigo W.
4P está perguntando se o Corinthians não vai conseguir vender ninguém nessa janela. Existe uma esperança de que a Juventus faça a proposta pelo André. Especularam que o Dieguinho, cara, essas tem umas cavadas. O ano passado chegaram a dizer que o Zenit estava disposto a pagar 22 milhões de euros pelo Guinegão. E eu dizia, pessoal, isso é uma cascata, não tem absolutamente nada. No final das contas, não teve. Aí, agora estão falando que um time... Qual que é o nome do time? Peraí. O negócio é sobre o Dieguinho. Que o Dieguinho do Corinthians estaria na mira de um time da Europa disposto a pagar 12 milhões de euros. Ó, PAOK da Grécia. 12 milhões de euros. Aí eu fui pesquisar. Qual foi a maior compra da história do PAOK? Foi no ano passado, de um meio atacante grego, time da Grécia. E sobre o Guinegão. O Corinthians recusou nos últimos dias uma proposta pelo Guinegão. Do Las Palmas, da segunda divisão da Espanha, era um empréstimo com opção de compra. O Depay vai ficar. O Douglas, o Depay está mostrando que quer ficar, embora com as condições dele, mas eu te diria que não, que assim, é que o Corinthians está bem resistente em não pagar absolutamente nada a mais, tá? O Corinthians alega que não tem capacidade financeira e de fato não tem mesmo. Nicola, você sabe algo sobre Pedro Raul no Remo? Fábio, desde o começo do ano o Remo é um dos interessados e sempre o Pedro Raul recusando a ideia. Tem só um ponto importante. O Corinthians aceita emprestar o Pedro Raul de graça. A única condição que o Corinthians impõe é de que o clube que o contrate pague 100% dos seus salários, 750 mil reais por mês. Hoje, o Remo tem como os principais salários 350 mil reais mensais. Então, há dois grandes impeditivos. O primeiro, Pedro Raul tem relutado com a ideia de jogar no Remo, e o segundo, essa questão financeira. Para citar um caso, o Patrick ganha no Santos 750 mil reais mensais, o volante, meio campista que joga no Remo, né? E o Santos arca com 100% dos salários do Patrick enquanto atleta do Remo, ou deveria arcar, porque o Santos tem atrasado os pagamentos dos salários e dos direitos de imagem, são 6 meses de imagem atrasada e outros 3 meses de salário em carteira, tá bom? Resposta do Corinthians à pergunta do Thiago Henrique. O Thiago quis saber quando é que a Arena do Corinthians vai estar apta a receber a nova carga de torcedores após a retirada das cadeiras. Ainda não temos essa confirmação, precisamos do laudo da polícia e também dos bombeiros. Muito obrigado. Tá? O Diogo Silva, estou perguntando aqui, estou conversando com o Diogo Silva, empresário do André, sobre uma suposta proposta oficial da Juventus. Juventus tem interesse no André, já abriu conversas, rolou uma videoconferência, e eu estou tentando checar se houve a apresentação de uma oferta. Primeira resposta do Diogo Silva, nada oficial. Na segunda resposta, aí eu perguntei assim, mas é verdade que os italianos sinalizaram com uma oferta perto dos 18 milhões de euros que o Corinthians quer? Não sinalizaram nada ainda, tá? Então, não parece estar tão quente, tão pelando assim, como tem alguns setoristas do Corinthians cravando, tá? O Arthur melou de vez no Corinthians. Miguel, tá muito difícil, para não dizer impossível. E a justificativa é meio básica, né? Grana. O Corinthians hoje tem quase 25 milhões de reais em pendências na FIFA e também na CNRD, e enquanto não resolvê-las, nem pode inscrever outros atletas. Só depois que resolver essa questão é que aí sim o Corinthians vai ter a oportunidade de fazer a inscrição de outros jogadores. Nicola, quando a Arena do Corinthians vai estar apta a receber a nova carga de torcedores após a retirada das cadeiras? Thiago Henrique, de Ibiporã, no Paraná. A pergunta é boa. E eu vou repassar para o pessoal do Corinthians. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização. O Corinthians havia começado, algum tempo atrás, a retirada das cadeiras do setor de torcidas organizadas, certo? Vou escrever aqui para essa pessoa aqui. Muito se fala sobre a venda do André e do Bidon do Corinthians, mas queria saber como é que anda em relação ao Yuri Alberto, ao Hugo Souza e Mateuzinho. Cara, o Yuri dificilmente vai ser vendido. O Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos e para que o negócio saia, o Corinthians pede 20 milhões da parte dele, ou seja, 20 milhões da parte dele, a proposta precisaria ser de 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar 40 milhões de euros no Yuri Alberto. Sobre o Hugo Souza, há um acordo verbal entre a diretoria e um empresário do Hugo para que, se pintar uma proposta de 13 milhões de euros, ele possa ser negociado. Mas ninguém, até agora, se manifestou disposto a gastar tudo isso. Em relação ao Mateuzinho, sondagens e não passou disso, tá bom?
O Edmar José quer saber se o Memphis vai ou não renovar. O Memphis fez mais uma contraproposta. Vamos lá. O Corinthians, durante o Mundial, fez uma oferta oficial. O Memphis esperou a Copa acabar e não respondeu. Essa resposta veio na segunda-feira com uma contraproposta que, na terça-feira, em reunião, foi descartada. O Corinthians disse, não temos a menor condição de pagar isso que você está pedindo, esqueça, não vai sair negócio. Beleza. O Memphis fez chegar aos ouvidos da diretoria do Corinthians uma segunda contraproposta, com valor mais próximo do salário, pedindo um pequeno bônus, o Corinthians não colocou bônus, e pedindo 3 anos de contrato. O Corinthians está estudando, analisando se vale a pena ou não levar essa história adiante, tá bom? O Bruno Salvador pedindo para que eu pergunte para as minhas fontes se o Corinthians vai pagar o transfer ban essa semana. Não vai pagar. Hoje já é quinta-feira, e a promessa é que, se tudo correr bem, a partir da semana que vem começam a ser feitos os pagamentos da multa ou do transfer ban do José Martinez, que pertence ao Philadelphia Union. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.